Meus queridos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Aqui é o professor Aurélio e vamos expor a segunda carta de João, cujo tema, uma lição de hospitalidade. Essa é a segunda de uma série de 3 epístolas que leva o nome do apóstolo João. No Novo Testamento, a segunda e a terceira epístolas de João são as que mais se aproximam do formato de uma carta convencional do mundo greco-romano contemporâneo, uma vez que se trata de uma pessoa escrevendo para outra pessoa. As epístolas de 2ª e 3ª João são as mais curtas do Novo Testamento, contendo cada uma delas menos de 300 palavras gregas. Cada carta poderia caber numa única folha de papiro. O autor é o apóstolo João, que descreve a si mesmo em 2 João 1 como o presbítero, termo em que expressa a idade avançada do apóstolo, sua autoridade e posição durante o período de fundação do cristianismo, quando ele estava envolvido com o ministério de Jesus. A data precisa da epístola não pode ser determinada. Como a redação, o tema e as circunstâncias de 2 João se aproximam muito de 1 João. O mais provável é que João tenha composto a carta ao mesmo tempo ou logo depois de 1 João, por volta de 90 a 95 d.C., durante seu ministério em Éfeso, na última parte de sua vida. A segunda epístola de João trata do mesmo problema de 1 João. Influenciados pelos princípios do gnosticismo, os falsos mestres estavam ameaçando a igreja. A diferença estratégica é que, enquanto 1 João não é dirigida a nenhuma pessoa ou igreja específica, 2 João tem em mente um grupo local particular ou igreja domiciliar. O foco de 2 João é que os falsos mestres estavam realizando um ministério itinerante entre as congregações de João, procurando converter as pessoas e aproveitando-se da hospitalidade cristã para ganhar adeptos para a sua causa. É possível que, por falta de sabedoria, a mulher a quem João se dirige na saudação, no versículo 1, que é a igreja, tenha mostrado hospitalidade a esses falsos profetas, ou que João tivesse medo que os falsos mestres tentassem se aproveitar da vontade dela. Ou seja, queridos, naquela época era muito comum pregadores itinerantes viajavam de cidades em cidades para pregar. E uma das maiores provas de amor ao próximo era a hospitalidade. O povo de Deus, eles abraçavam esses irmãos que pregavam o evangelho e hospedavam com carinho e cuidavam bem deles. O problema é que em meio a esses pregadores itinerantes haviam muitos falsos mestres que estavam distorcendo o evangelho da sã doutrina. E João, em sua carta, adverte os irmãos para não recebê-los em sua casa. Dos versículos 10 a 11, o apóstolo adverte seriamente seus leitores para que não mostrem hospitalidade a esses enganadores. Embora à primeira vista a sua exposição possa ser áspera ou um pouco amorosa, a natureza extremamente perigosa dos ensinos desses homens justificava tais ações, especialmente porque elas ameaçavam destruir os elementos básicos da fé, segundo o verso 9. Entrando basicamente no livro, dos versos 1 e 3, ele começa com uma saudação e trazendo como um tema a base da hospitalidade cristã. No primeiro versículo, como mencionado anteriormente, o apóstolo se identifica como presbítero e a expressão a senhora eleita e seus filhos se refere à igreja do Senhor, onde ele expressa o seu grande amor a todos aqueles que conhecem a verdade. No verso 4, a maior resposta desta verdade, do amor e da misericórdia e da paz do Senhor, era demonstrado no amor. E uma dessas formas mostrada na prática era a boa hospitalidade dos irmãos. Queridos, um parêntese aqui. Os cristãos mais antigos reuniam-se para adorar e ter comunhão em casas particulares. Os cristãos mais influentes, com casas mais espaçosas, abriam as portas para seus irmãos e irmãs em Cristo. Em um contexto em que os cristãos quase sempre estavam sob perseguição, as vantagens de se encontrar num ambiente particular eram óbvias. Essa prática também é compatível com a linguagem coloquial encontrada na Bíblia. As cartas do Novo Testamento mencionam diversas igrejas domésticas nas quais os cristãos se reuniam. Dos versos 4 ao 6, o apóstolo mostra a conduta da hospitalidade cristã,
Para João, os elementos básicos do cristianismo resumem-se em a fidelidade à verdade, no versículo 4, ao amor, no versículo 5, e à obediência, no versículo 6. No entanto, o apóstolo apresenta um tema adicional, porém penitente, em 2 João, as diretrizes bíblicas para a hospitalidade. Os cristãos não somente devem seguir os fundamentos da fé, mas a hospitalidade generosa que lhes é ordenada, que segundo Romanos 12:13 deve ser distintiva. A base da hospitalidade deve ser o amor comum ou o interesse pela verdade, e os cristãos devem compartilhar o seu amor dentro dos limites dessas verdades. Dos versos 7 ao 11, os limites da hospitalidade cristã. Entrando no verso 7, irmãos, uma pergunta. Por que confessar que Jesus Cristo veio em corpo era tão importante para João? Vamos lá então. O propósito de João era fortalecer os cristãos, a fim de que resistissem à onda de heresia que se levantavam contra a igreja. Esse ensino falso era, em boa parte, uma forma primitiva de gnosticismo. A ideia gnóstica de que a matéria era má e somente o espírito era bom, levou à noção de que o corpo deveria ser tratado com severidade. Ou seja, eles martirizavam seus corpos para obter perdão, pois segundo eles, o pecado tinha a ver com o corpo e não com o espírito. Em outras palavras, o falso ensino buscava introduzir um fosso entre o corpo e a alma. É por isso que o gnosticismo muitas vezes sustentava que Jesus não podia ter sido Deus e homem ao mesmo tempo. O resultado desse erro era agravado quando alguns, inclusive os oponentes de João, concluíam que os pecados praticados no corpo não tinham importância. A indulgência absoluta na imoralidade era permissível e era passível até mesmo negar a existência do pecado e a ignorar a lei de Deus, conforme 1 João. Como um baluarte contra essa heresia, João exaltou a confissão de que Jesus Cristo veio em corpo, e aquilo que os cristãos fazem na vida física tem uma conexão direta com o que fazem na vida espiritual. João ressaltou a necessidade da obediência às leis, pois definiu o verdadeiro amor a Deus como obediência aos seus mandamentos. Jesus, em sua vida humana, ofereceu o exemplo perfeito deste tipo de amor. Negar a humanidade de Cristo é negar seu sofrimento físico e sacrifício para redimir o mundo do pecado. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo e estes não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é enganador e anticristo. Por isso, no verso 8, João fala, com esses falsos ensinadores. No verso 9 e 10, João diz, a esse tipo de pessoas que chegarem em sua casa, no verso 10, não recebam e nem o saúdem. No verso 11, pois quem o saúda torna-se participante dessas suas obras malignas. E João, em sua carta, explica muito bem que se a igreja fizesse dessa forma, não recebendo esses tipos de pessoas malignas, eles estariam participando da defesa da fé. E segundo os versos 5 e 6, isso faz parte do verdadeiro amor. Ou seja, não é porque somos cristãos que todo mundo venha se aproveitar de nós se baseando no amor. Os falsos pregadores itinerantes se aproveitavam dessa hospitalidade para se infiltrar e trazer um evangelho falso. Agora nós entendemos qual o verdadeiro motivo da segunda epístola de João. No verso 12, João demonstra o seu interesse de falar muito mais aos seus irmãos, mas pessoalmente. E no verso 13, ele finaliza com suas saudações aos filhos da sua irmã eleita, que é a igreja. Pois bem, meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que chegaram até aqui. Que Deus encha de graça, de perseverança, de mais conhecimento e vivência da palavra de Deus. Também quero desejar a todos um Feliz Natal e um ano muito abençoado, cheio de saúde e paz. Tenham todos um bom dia.